E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre as Radfem, a feminista radical. Mas antes da gente explicar o que é o feminismo radical, a gente tem que entender que o feminismo ele surgiu no século XVII, como um grupo de mulheres que já estavam cansadas de sofrerem pela mão do patriarcado e que assim precisavam criar alguma ideologia que combatesse seus maridos abusivos e Zé Droguinhas, bebedores de gin e sodomitas enrustidos. E a questão da mulher ser vista como inferior ao homem. Então, essas mulheres que criaram o feminismo, elas sempre quiseram, de certa forma, a liberdade e o empoderamento para o sexo feminino. E o feminismo radical surgiu na década de 60. O feminismo radical, ele é apenas uma corrente dentro do feminismo normal. Existem vários tipos de feminismo e ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos durante os movimentos da época, como a luta dos direitos civis e a luta contra o racismo. Fora também a questão da Guerra do Vietnã, que estava fazendo muitos marxistas na época se unirem e criarem também o movimento hippie, que falavam sobre paz e amor e ouviam Jimi Hendrix. Para boa parte dos marxistas e da galera da esquerda, a década de 60 foi marcada por uma grande onda de valores racistas, sexistas e também imperialistas. E por isso que, de certa forma, houve tantas revoluções sociais e ideológicas nesse período. Nessa década, se você fosse mulher, negro, gay ou alienígena, ou qualquer outro gênero que, de certa forma, sofreu perseguição, você seria humilhado e zombado pelos brancos, imperialistas e capitalistas, e também a representação do patriarcado para a época. As Radfem são chamadas de feministas radicais porque o radical desse feminismo significa voltar à raiz do problema que foi as mulheres sendo dominadas pelos homens e pelo patriarcado. Então, o patriarcado sempre foi a ideologia que fez com que as mulheres ficassem abaixo do homem, seja numa questão política, econômica ou social. E é por isso que elas são chamadas de feministas radicais. O radical não é pelo extremismo, mas sim para buscar a origem da mulher estar abaixo do homem na sociedade. E dentro da ideologia do feminismo radical existe o gênero e a casta sexual. O gênero se refere à construção social do que é ser mulher e também das relações desiguais que todas as mulheres sofreram diante dos homens. Já a casta sexual significa a experiência comum que uma mulher teve diante da opressão e da subordinação do patriarcado feito pelo homem. Ou seja, para a feminista radical, a casta da mulher foi sempre uma vida de escravidão e também de opressão. As mulheres sempre foram vistas como inferiores aos homens. Então, para a Radfem, não pode existir gênero, porque o gênero é mais uma modalidade do patriarcado tentando colocar as mulheres abaixo dos homens. E as duas autoras que mais influenciaram o feminismo radical foram Kate Millett, com a Política Sexual, e a Shulamith Firestone, com a obra chamada Dialética do Sexo. Essas duas escritoras simplesmente criaram a grande base do feminismo radical dos tempos atuais. E o grande inimigo hoje das Radfem não é o Bolsonaro, mas sim o travesti. Porque o travesti ou o transexual, ele, de certa forma, quer deixar de ser homem e quer se tornar uma mulher. E para a Radfem, isso representa mais uma forma do patriarcado tentando destruir o movimento feminista, já que o transexual, ele nasceu com as características de um homem e ele não pode ser visto como uma mulher, já que a biologia do homem está inserido no seu sexo. E se você quiser deixar uma Radfem puta, só dizer que o Pablo Vittar é a mulher mais bonita do Brasil. Somente isso fará uma manada de mulheres raivosas correrem atrás de você tentando te destruir. A Radfem também odeia a pornografia e a prostituição, porque a pornografia, de certa forma, erotiza a mulher, e a prostituição pode fazer com que a mulher seja vista como um objeto sexual. Então, a Radfem tenta destruir o patriarcado e o machismo na sociedade contemporânea.
Porque a mulher não nasceu para lavar a louça, ou nem mulher no volante, perigo constante. Para essas mulheres, a mulher finalmente conseguirá ter a sua liberdade.